Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao intensivo do Personal Trainer na ortopedia. Que bom que vocês escolheram estar aqui, porque esse é um tema de vanguarda, é um tema super atual, porque nunca antes na história da educação física do Personal Trainer foi necessário a presença do personal na equipe multidisciplinar, juntamente com o cirurgião ortopédico e com o fisioterapeuta. E eu fico muito feliz porque esse tema está no meu coração há muitos anos, porque há muitos anos eu ajudo personal trainers a superarem as suas inseguranças e os seus medos na hora de trabalhar com pacientes que estão vindo da fisioterapia. Porque eu sei que existe uma insegurança assim, e é normal quando a gente vai trabalhar com um paciente que está vindo da fisioterapia, veio de um pós-cirúrgico e está vindo para nossa mão. A realidade de que a gente tem que cuidar desse paciente de uma maneira diferente, desse cliente de uma maneira diferente, é muito verdade. E muitas vezes trazem insegurança. E é por isso que você está aqui hoje. Que bom. Esse curso é composto por 4 aulas. A nossa primeira aula, a gente vai conversar sobre o exercício para a saúde. Exercício para a saúde e exercício para a saúde ortopédica e para a ortopedia, porque existe uma grande diferença entre as duas coisas. E eu quero começar contando uma experiência para vocês, uma experiência pessoal. Em 2003, eu estava em Florianópolis no Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, em Florianópolis, e uma das palestras que eu estava assistindo com um grande cirurgião ortopédico do Brasil, ele falou essa frase que me chamou muita atenção. Ele disse: o Dr. Cooper esvaziou com os consultórios dos cardiologistas e encheu os consultórios dos ortopedistas. E ele até agradeceu o Dr. Cooper por trazer tanto movimento para o consultório dele. E todos os médicos ortopédicos, cirurgiões ortopédicos que estavam naquele congresso deram muita risada. E aquilo me chamou muita atenção e eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso. O que isso quer dizer para vocês? Os médicos dizendo que o Dr. Cooper esvaziou os consultórios dos cardiologistas e encheu dos ortopedistas. Isso nos diz que o exercício voltado para a saúde cardiovascular, e a gente já vai então entrar um pouquinho na história de como tudo isso aconteceu. Para a saúde cardiovascular, o exercício aeróbico que traz o benefício para a saúde cardiovascular pode trazer comprometimentos para a articulação, comprometimentos articulares. Então, isso é um grande dilema. É um grande dilema do exercício para a saúde. E há muitos anos esse tem sido um dilema. Por quê? Porque os resultados positivos da fisiologia dos sistemas cardiovascular, endócrino, respiratório, digestivo, que todos nós sabemos que o exercício realmente tem esse potencial de trazer resultados maravilhosos para todos esses sistemas, resultados fisiológicos. Ele também pode trazer resultados negativos na mecânica do sistema. E aí entram as articulações, tendões, ligamentos, que é a ortopedia. Esse é um grande dilema. E esse dilema persiste quando a gente vai, como personal trainer, trabalhar com os pacientes vindos do ortopedista e vindos da fisioterapia. E existem 2 fases que o personal trainer vai trabalhar com a ortopedia. A primeira delas é no treinamento tradicional, com todos os seus clientes, aqueles que são saudáveis hoje. E a gente precisa entender da ortopedia para a gente não causar dano ao sistema ortopédico, para que ele precise ir para a fisioterapia por causa do exercício, ou que ele precise ir para o ortopedista por causa do exercício. Então, essa é a primeira fase. E a segunda fase, que é o que a gente vai conversar nesse curso, é o pós-reabilitação, quando o paciente vem da fisioterapia após uma cirurgia ou após uma lesão, para a gente trabalhar com ele, restabelecer, colocar ele de novo na vida normal e poder trabalhar com ele o resto da vida. Esse dilema persiste aqui. Por quê? Porque a gente vai trabalhar numa equipe multidisciplinar com um cirurgião ortopédico que estudou sobre o exercício de uma maneira específica, com um fisioterapeuta que estudou sobre o exercício de uma outra maneira, e a gente, o personal trainer, que estudou sobre o exercício de uma maneira ainda diferente. Então existe, eu não vou falar a palavra confusão, mas existe um certo conflito
sobre as informações que cada um está falando sobre o exercício para a ortopedia. E para resolver esse dilema, eu vou convidar vocês a virem participar comigo nesses próximos minutos de uma volta, de volta ao túnel do tempo, mais ou menos, para a gente ver da onde que o cirurgião ortopédico, como que ele estudou sobre exercício, como que a fisioterapia estudou sobre exercício e como que nós estudamos sobre exercício, quais foram as maiores influências, para que daí a gente possa trabalhar e vocês possam, aqueles que têm alguns cabelinhos brancos aí já, vão dar risada comigo porque viveram isso nessa época de 80 e 90. Aqueles que são mais novos vão aprender, talvez, a entender de onde que surgiram métodos, pensamentos sobre o exercício e vai ser muito válido. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho lá atrás e ver sobre educação física primeiro. Quais foram as maiores influências naquilo que a gente aprendeu sobre educação física? A educação física se tornou uma profissão regulamentada em 1998, não faz muito tempo. Em 1998, ela foi regulamentada somente dentro da área de humanas. Gente, naquela época, eu já era bem velhinha. Já, inclusive, tinha o meu próprio negócio, a minha academia. E participei desse processo, inclusive, na história do Brasil, da regulamentação da educação física como profissão. Em 2004, vendo a necessidade da educação física entrar de uma maneira regulamentada na área da saúde, não somente de humanas, como educação, aí a educação física dividiu o currículo e hoje existe o bacharelado desde 2004, onde o bacharelado você vai trabalhar realmente na área da saúde e não somente na área da educação. E isso foi um salto enorme no mundo da educação física no Brasil e realmente algo que significou muito no posicionamento do profissional dentro da área da saúde. E é muito legal a gente ver isso. Mas vejam, em 1998, a educação física foi regulamentada. Em 1998, eu já trabalhava em academia, mas a profissão ainda não era regulamentada. Vamos voltar um pouquinho e ver um pouquinho da história de quando que as academias e o exercício para a saúde, que é o que a gente está falando, se tornou popular e começou realmente com o Dr. Cooper, como aquele ortopedista falou na palestra que eu estava presente no congresso lá em Florianópolis, em 2003. Dr. Cooper, ele lançou um livro, ele é cardiologista, Dr. Cooper é cardiologista, depois se tornou médico do esporte. Ele lançou um livro em 1968 chamado Aeróbica. E esse livro se tornou popular no mundo inteiro, aonde ele ensina comprovadamente os benefícios do exercício aeróbico para a saúde cardiovascular. Em 1970, ele mesmo abriu o Cooper Institute em Dallas e fez um centro de medicina desportiva do esporte lá em Dallas, que hoje é um centro conhecido mundialmente, e até a parte de exercício físico, a coordenadora é uma brasileira, que a gente tem muita honra de saber que está liderando lá o Instituto Cooper em Dallas. Foi nessa época que nos Estados Unidos a popularização do exercício aeróbico dentro da medicina espalhou. Mas não foi assim no começo, porque quando ele lançou o livro, o Dr. Cooper lançou um livro, sempre existe muita retaliação dos médicos que se contrapõem a algo novo. Então ele teve muita, aqui até nesse artigo, eles dizem que o conceito de se exercitar para melhorar a saúde cardiovascular e ajudar a prevenir doenças crônicas foi muito contestado por toda a classe médica. Isso foi em 1968. Interessante que o exercício aeróbico, ele tem uma característica própria, que é a influência na fisiologia cardiovascular. E é claro, também traz todos os benefícios do sistema endócrino, digestivo, todo, né? Mas ele trabalha com a fisiologia. Nessa mesma época, final de 1960, 1970, foi quando as maiores pesquisas, ou o maior número de pesquisas da fisiologia do exercício começaram a aparecer. Mesmo que a fisiologia do exercício, o primeiro livro que tenha sido publicado, tenha sido em 1889. Mas só se tornou popular quando o Dr. Cooper lançou o livro e os médicos começaram a dizer: está com pressão alta, vai caminhar. Está com qualquer problema cardíaco, vai caminhar. Então a caminhada e o Cooper, a corrida,
se tornou muito popular. E na cabeça dos médicos naquela época, exercício era caminhada, corrida. Por quê? Porque as pesquisas só mostravam até então os benefícios da fisiologia do exercício com o exercício aeróbico. Muito interessante. O exercício resistido não entrou nessa época dentro da educação física. O exercício resistido, ele existe já há mais tempo. E a popularização dele também veio um pouco mais tarde, mas iniciou, vocês já sabem, porque vocês estudaram a história da educação física na faculdade, que lá de meses de 1800, com os romanos, já, sei lá, já existia exercício, já tinham as corridas, já estavam levantando peso. Depois veio a época do bodybuilding, onde os treinamentos com barra se tornaram populares, e a fisioterapia usa o treinamento resistido desde 1900. Incrível, gente, vocês pensarem sobre isso, mas existe às vezes algo de conflito entre a fisioterapia e a educação física que não deveria existir nunca, porque realmente a fisioterapia utiliza o exercício resistido como forma de tratamento, sim, e é muito eficiente. Junto com o crescimento do treinamento resistido no mundo, na época de 1968, junto com o Dr. Cooper. Olha que interessante. Dr. Cooper, em 1968, também lançou o livro Aeróbica e popularizou o exercício aeróbico, a corrida e o Cooper no mundo inteiro. E os médicos começaram a preconizar caminhadas como forma de exercício para a saúde. Na mesma época, no outro lado do universo, Arthur Jones ele não era formado em medicina, mas ele estudou medicina por conta própria, era um autodidata, um gênio. Ele tinha muito dinheiro, era trilhardário e investiu toda a fortuna dele para desenvolver equipamentos, olhando para a fisioterapia, vendo o que a fisioterapia fazia com os equipamentos já muito antes, tentando desenvolver equipamentos que fossem utilizados para o crescimento muscular, a hipertrofia e a manutenção da saúde. Não só a fisioterapia, mas sim a manutenção da saúde. E ele criou a Nautilus. E a Nautilus, com a cabeça de Arthur Jones, inovou e criou equipamentos que até hoje existem e que são excelentes para o treinamento resistido. Junto com isso, ele logo em seguida abriu a primeira academia com os equipamentos da Nautilus, em 1973. Não se chamavam academia, se chamavam Nautilus Centers, onde você entrava e tinha todos os equipamentos da Nautilus para você treinar. E nesses equipamentos se ganhava massa muscular, hipertrofia e força muito mais rápido do que usando uma barra em um halter, que nas academias até então utilizavam. E se você tem cabelinhos brancos, você deve lembrar, assim como eu, que as primeiras academias no Brasil, e as academias existem no mundo inteiro há muito tempo, mas usava-se as polias, os equipamentos com muito mais simplicidades, barras e halteres. Quando a Nautilus foi criada, as máquinas tomaram um espaço muito grande nas academias mundiais, juntamente com as esteiras para caminhada e corrida do Dr. Cooper. E as grandes redes de academias no mundo começaram a nascer. Tudo bem que nos Estados Unidos foi na época de 70, mas no Brasil foi na época de 80, com a Companhia Atlética iniciando mais ou menos em 85. É claro, de novo, já existiam as academias no Brasil antes, mas não com equipamentos tão melhores, qualificados, eu digo, e vocês vão entender o que eu quero dizer nesse curso, equipamentos que são mais efetivos, mais eficazes, e também popularizando o exercício para a saúde. Muito bem. Porém, nessa história, o nosso aprendizado sobre o exercício, ele veio influenciado grandemente pelos grandes pesquisadores do exercício de força. Lembre, aeróbico, Cooper. Na força, no exercício de força, para força, exercício resistido, as grandes influências foram dos europeus nórdicos e dos russos, aonde Verkhoshansky, Kramer e o Fleck influenciaram muito o mundo da ciência, porque eles traziam muitas pesquisas do treinamento resistido para atletas. Se vocês com certeza, se vocês fizeram a faculdade de educação física, vocês estudaram esses autores e esses pesquisadores, e eles realmente são basicamente o pai do treinamento de força. Escute o que eu vou falar.
dentro do treinamento desportivo. Então a gente teve uma influência muito grande, quando a gente fala treinamento de força, vindo do treinamento desportivo, treinamento de atletas. Então a gente foi influenciado da parte do treinamento aeróbico cardiovascular pelo Dr. Cooper e pelo Verkhoshansky, Fleck e Kramer na parte do treinamento de força. E daí a gente vai trabalhar com clientes e pensem nisso, pensem comigo. Aprendemos sobre força com estudos que vieram do treinamento desportivo. E aprendemos o treinamento aeróbico com o Dr. Cooper. Porém, o treinamento aeróbico pode trazer danos articulares. E aí vem a história da medicina do esporte. A medicina do esporte, se você for ler na internet, você vai ver que em São Paulo, eles foram os primeiros médicos, em 1939, aí não se chamava, claro, medicina do esporte, né? Se chamava somente medicina e os médicos iam trabalhar dentro das escolas e faziam as aulas de educação física e eles faziam os exames para ver se as crianças estavam aptas a praticar atividade esportiva. E os exames voltavam mais para a parte cardiovascular, para ver se a criança não ia ter uma parada cardíaca ou uma parada respiratória fazendo o exercício. Preste atenção, novamente, medicina do esporte. A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte começou sendo somente medicina do esporte. Assim como o que a gente aprendeu na faculdade sobre o treinamento de força, ela veio do esporte. E o Dr. Cooper popularizou o exercício aeróbico para a população inteira, não só dos atletas. E com o Dr. Cooper, a população normal, que não é atleta, começou a vir praticar atividade física. Por isso aquela frase, Dr. Cooper esvaziou os consultórios dos cardiologistas e encheu dos ortopedistas, porque a população que não estava preparada, não era atleta, veio fazer exercício para a saúde. Então, a medicina esportiva, do esporte, começou se chamando medicina do esporte. Em 1938, eles não chamavam assim ainda. Mas em 1996, de 39 para 96, tem bastante tempo. Em 96, lembrem, educação física se tornou uma profissão regulamentada em 98, 2 anos depois. Em 96, a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva colocou uma posição oficial para o Brasil inteiro sobre atividade física e saúde, baseada nos estudos do Dr. Cooper, indicando que a atividade física realmente traz muitos benefícios para a saúde. Para quais saúdes? Para doenças arterioscleróticas coronarianas, hipertensão arterial sistêmica, acidente vascular encefálico, doença vascular periférica, obesidade, diabetes tipo 2, osteoporose, osteoartrose, câncer de colo, mama, próstata e pulmão, ansiedade e depressão. Todos os benefícios aqui, com exceção da osteoporose e da osteoartrose, todos são voltados para a fisiologia. E daí os tipos do exercício e o tempo que eles indicaram naquela época que deveriam ser feitos. Todos os exercícios aqui são aeróbicos. Todos são aeróbicos. Então, dentro do mundo da medicina, quando o paciente vem com algum desses problemas, o exercício mostra ser uma intervenção que traz muito benefício. Então, o médico vai prescrever o exercício, caminhada. Depois de caminhar, corrida. Natação. Bicicleta. Dança de salão. Aeróbicos. Saúde cardiovascular. 1966. Esse parecer, essa posição oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, 96 ainda se chamava Medicina do Esporte, fez com que houvesse uma grande movimentação no governo brasileiro e na profissão da educação física, para que a educação física se tornasse profissão, porque existia agora, então, a posição da Sociedade Brasileira de Medicina dizendo é muito importante se fazer exercício. E se você pensar, naquela época se dizia até esporte. Não foi até, não sei qual foi o ano, mas não foi até bem mais tarde que hoje a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte se chama Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício
e do esporte. Vamos fazer uma pausa e pensar por quê. Porque quando as academias começaram a encher, a academia não é exercício de esporte, não é jogar futebol, não é natação, não é basquete, não é corrida. Ninguém vai para a Olimpíada, ninguém vai competir, ninguém é atleta e nem quer ser atleta. Eles só querem fazer exercício para a saúde. Porém, aqueles que vão fazer exercício para a saúde muitas vezes precisam do médico do esporte e do exercício, hoje se chama, por consequências negativas que o exercício, que deveria ser só positivo, às vezes traz. Vamos especular um pouco isso, porque esse é o maior dilema que nós temos que trabalhar para conseguir ter sucesso de prescrever exercícios com autonomia e segurança na ortopedia. Então, a gente tem educação física, a gente tem a medicina, a gente tem a fisioterapia, todas prescrevendo exercício. É claro que você vai dizer, talvez, poxa, médico não pode prescrever exercício. Não pode. Porém, eles estudam sobre exercício. E quem faz a cirurgia é o cirurgião. E ele quer que a gente não estrague a cirurgia que ele fez. Então, ele vai dizer, não faça isso, não faça aquilo, por mais que às vezes ele não saiba muito bem. Mas ele sabe, pela experiência dele, o tipo de exercício que volta menos paciente com problema. E vou dizer para vocês qual é o exercício que volta menos paciente com problema, e no final desse curso talvez vocês consigam entender o porquê. É o Pilates. O Pilates e a natação são os dois queridinhos dos médicos. Por quê? Porque pacientes que vão fazer Pilates e vão fazer natação voltam com menos problemas depois da reclamação que ele teve lá no médico. É claro, tem a fisioterapia às vezes no meio do caminho, né? E vocês vão entender muito bem por que o Pilates tomou esse lugar. Porque o médico não sabe muito bem o que é Pilates, mas ele só sabe dizer que às vezes os pacientes que voltam do Pilates voltam com menos chance de ter dor depois. E nós vamos ver por que nesse curso. Então a gente tem 3 vertentes, 3 profissões que trabalham com exercícios, cada uma focada num lado só do exercício. E você sabe que a gente não pode resolver um problema com a mesma mente que criou. Então, se existe um problema de unificação da prescrição de exercício entre as profissões, é preciso uma mente que consiga ver o todo, para entender como que cada um pensa e trazer para um ponto único, verdadeiro sobre o que é exercício, para que a gente possa falar a mesma língua. E aí entra a história de Tom Purvis. Tom Purvis, ele é fisioterapeuta e fisiculturista. Desde os 14 anos começou a treinar e ele viveu na pele, no seu corpo, a experiência do atleta com todos os ensinamentos de Fleck, Verkhoshansky, todos, Sif, todos os grandes nomes do treinamento de força, ele estudou, aplicou em si mesmo e vivenciou isso. E nesse processo foi fazer fisioterapia, se formou fisioterapeuta e abriu um centro de reabilitação em Oklahoma em 1990. Um centro de reabilitação em 1990 que já trabalhava com fisioterapeuta junto com o personal trainer. E é muito interessante a cabeça do Tom, além de ser superdotado, com um pai engenheiro e uma super aptidão para a mecânica, o que ele conseguiu enxergar entre as falhas no ensino da educação física do personal trainer e as falhas na aplicação do que a gente aprendeu sobre treinamento de força e do treinamento cardiovascular. E a fisioterapia, as falhas no ensino da fisioterapia também. E a cabeça do fisioterapeuta e a cabeça do fisiculturista, junto numa pessoa só, conseguiram criar fundamentos e elaborar fundamentos que os quais vocês vão aprender nesse curso, que vão tornar você, um personal trainer, confiante em prescrever exercício na ortopedia. O Tom, com a sua notoriedade e conhecimento incrível das duas profissões, ele foi chamado em 1989, na mesma época que ele estava abrindo o centro de reabilitação dele, para criar um programa de biomecânica do exercício da National Academy of Sports Medicine. Ele criou todo o programa, começou a ensinar personal trainers desde aquela época como trabalhar com o exercício para a saúde ortopédica. Em 1994, ele saiu
da National Academy of Sports Medicine e fundou a RTS porque a NASM foi vendida para uma empresa de suplementos alimentares que queria transformar ela numa grande fonte de renda, numa empresa multimilionária, não preocupada com a qualidade de ensino e a qualidade da formação dos profissionais que estavam sendo ensinados. E o Tom nunca quis participar de algo assim. Ele é um professor nato, ele é um transformador e um reformador realmente da cultura do exercício no mundo, e para isso ele gosta e ele só trabalha quando existe qualidade, tanto no ensino como nos profissionais que ele está formando. Então ele saiu e montou a RTS. Em 2003, ele foi chamado pelo cirurgião ortopédico chefe da Mayo Clinic, uma das maiores e mais renomadas clínicas de ortopedia e de medicina desportiva do mundo, para fazer a abertura do Congresso Nacional da Mayo Clinic em medicina do esporte. Então o Tom, ele realmente tem um dom muito elevado, ele é um ser humano com uma inteligência altíssima, e ele conseguiu, dentro do RTS, criar um sistema de ensino sobre a mecânica do exercício, que ensina profissionais, ensina personal trainers como trabalhar com a ortopedia, como trabalhar com a articulação, como trabalhar com a resistência, com uma maneira única. Nesse processo todo da evolução do exercício no mundo, entra a minha história também. Mais ou menos na mesma época que o Tom montou o centro de reabilitação dele em Oklahoma, eu não conhecia o Tom. Um fator importante, o Tom era conhecido do Arthur Jones, que criou a Nautilus. Eles tinham contato, eles se conheciam, e o Tom, vendo o que o Arthur Jones fez com as máquinas de musculação, isso abriu o horizonte do Tom a continuar estudando e aprimorar ainda mais tudo que ele estava fazendo, e ele tem uma participação muito grande nos projetos dos equipamentos da Cybex, da Nautilus, da Bowflex, e todo bom equipamento que você vê no mundo tem um toque do Tom por trás. Então é muito legal pensar nisso. Então em 1990, mais ou menos também, eu estava na Califórnia fazendo ciência do exercício, voltei para o Brasil em 92, e nessa febre das academias serem criadas, eu experimentei aqui nos Estados Unidos, lá na Califórnia, treinava com personal trainer, queria ser Miss Fitness, treinei para ser Miss Fitness enquanto eu estava lá, e voltei para o Brasil, não tinha nada disso. Então eu abri a minha própria academia com foco a missão da nossa academia da Fit & Co. Em 1994 era Fitness para a Saúde. Então eu sempre quis trabalhar com exercício para a saúde. E em 2003, depois de eu ter trabalhado na academia desde 1994, treinado profissionais, e visto que, assim como o Dr. Cooper, eu também vi que às vezes as pessoas se machucavam durante o exercício, e quando viam do médico, quando viam do ortopedista, eu não sabia o que fazer. Criei um relacionamento muito grande com grandes ortopedistas do Brasil, aonde eu ia constantemente aprender com eles, fazer pergunta. Quando eu tinha um paciente deles, eu ia junto com o paciente para buscar soluções, buscar respostas para as minhas perguntas, de por que às vezes as pessoas se machucavam fazendo o exercício com tudo que eu sabia que era de melhor para ele, e assim mesmo, às vezes eles saíam com tendinite, com bursite, que não era o objetivo do exercício. Buscando essas respostas, eu entrei no ano de 1999 na faculdade de fisioterapia, para conseguir entender mais sobre exercício. No segundo ano da faculdade, na primeira aula de biomecânica, a professora que foi dar aula, ela era mais nova, tinha acabado de se formar e começou a dar aula da mesma maneira que eu aprendi na educação física, planos e eixos, e eu senti no meu coração que eu não ia conseguir aprender o que eu gostaria naquele sistema antigo. Vim para os Estados Unidos numa conferência nacional de fitness em Orlando e participei de uma palestra do Tom, e a minha vida mudou. Quando escutei o Tom falar pela primeira vez, muitas respostas começaram a clarear na minha cabeça, e eu vim fazer o Master nos Estados Unidos no ano de 2000, 2001, 2002, 2003 eu me formei, e em 2003 o Tom me chamou para ser instrutora do RTS no Brasil, no qual eu tenho trabalhado até hoje. Isso eu estava no Brasil. No ano de 2006, eu me mudei para os Estados Unidos. Meu marido teve uma oportunidade de vir para cá e eu vim morar nos Estados Unidos com ele. Quando cheguei nos Estados Unidos, como fisioterapeuta, passei na prova do Conselho Americano de Fisioterapia e fui contratada para ser gerente do Hospital Ortopédico de Charlotte, Presbyterian Orthopedic Hospital em Charlotte, aonde eu tive o privilégio
de trabalhar lado a lado com os cirurgiões ortopédicos líderes da cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, para que o hospital recebesse 5 selos de ouro e a certificação nacional, que nenhum hospital tinha alcançado ainda, 5 de uma vez só. Nós conseguimos alcançar os 5 selos de ouro nas cirurgias da fratura do quadril, artroplastia do quadril, artroplastia do joelho, laminectomia e fusão vertebral. E eu tive que liderar, junto com os cirurgiões, toda a parte de meta-análise de tudo que existia, de todas as pesquisas que existiam sobre protocolos e melhores padrões de atendimento para todos os pós-operatórios dessas cirurgias, treinar minha equipe e passar nas provas e ter auditoria da comissão do JCO, Joint Commission, que é, esqueci como é que fala em português, mas é a comissão que cuida da qualidade dos hospitais. E a gente conseguiu as 5 certificações, os 5 no mesmo dia. E foi algo realmente histórico. E eu tive o prazer de fazer parte junto com essa equipe maravilhosa que fez isso acontecer no hospital. E tive meu segundo filho. Gostaria de voltar a trabalhar com fisioterapia não após-operatória. Eu queria trabalhar na reabilitação junto com o exercício físico e a manutenção junto com os personagens. Dali eu saí e fui trabalhar na Ortho Carolina, que é a maior clínica que os cirurgiões ortopédicos que operam lá no hospital são donos. E eles têm 20 e poucas clínicas no estado da Carolina do Norte e do Sul. E eu fui trabalhar como fisioterapeuta e logo em seguida fui chamada para fazer residência em ortopedia dentro da Ortho Carolina, onde eu aprendi muito. Nesse mesmo tempo, e é muito importante vocês escutarem isso, porque vocês vão ver que os fundamentos que vocês vão aprender nesse curso não são de agora. Não vieram de pessoas sem história ou muito jovens, mas é algo que tem sido construído há 30 anos. E sólido há 30 anos. Esses fundamentos, eles são tão importantes que, enquanto eu estava fazendo a residência na Ortho Carolina, eu, numa viagem para o Brasil, me encontrei com o presidente do COFITO, do Conselho Federal de Fisioterapia, e ele me perguntou o que eu estava fazendo, eu expliquei para ele sobre esses fundamentos da prescrição do exercício dentro da ortopedia, e ele achou incrível e me convidou para uma reunião no dia seguinte, aonde todos os presidentes, todos os CREFITOS nacionais estariam, aonde eu também pude dividir sobre esses fundamentos que transformam a prescrição do exercício de uma maneira muito grande. É realmente uma reforma na prescrição do exercício quando a gente vai trabalhar com ortopedia. Nesse processo, todos os presidentes me perguntaram como fazer isso ser verdade no Brasil, e eu falei que eu poderia escrever um livro. Primeiro, precisamos educar os fisioterapeutas e os personal trainers sobre a mudança, a reforma que precisa ser feita na maneira da gente estudar, na maneira da gente aprender e nesses fundamentos que transformam. E eles pediram se eu escreveria um livro para eles publicarem. Conversei com o Tom, e o Tom gratuitamente, e eu também, escrevemos o livro e doamos o direito de publicação para o COFITO, no qual foram impressos muitos volumes e distribuídos em todas as faculdades de fisioterapia do Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter sido privilegiada de poder contribuir com a profissão no Brasil e continuo contribuindo. E desde 2003, mesmo trabalhando aqui nos Estados Unidos, eu continuei indo para o Brasil, ministrando os cursos do RTS no Brasil e transformando profissionais, transformando personal trainers no Brasil inteiro na prescrição do exercício para ortopedia. Antes do Covid acontecer, antes da pandemia acontecer, eu fui convidada pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício, Medicina do Exercício e Esporte, para dar um curso e uma palestra no 31º Congresso Pan-Americano. Fui convidada também para o Mundial, mas eu não consegui sair daqui, porque tinha um furacão que chegou lá na Flórida e chegou aqui na minha cidade e fecharam todos os aeroportos, e eu não consegui chegar. E eu não consegui ir falar no Congresso Mundial durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro, mas eu consegui ir para o Pan-Americano. E foi uma experiência incrível. Eu ensinava os médicos ortopedistas sobre exercício físico. E eu lembro que no final, um dos médicos do esporte mais renomados do mundo, o Dr. Eduardo de Rose, ele trabalha acho que ele é o médico mais chamado e o mais expert em antidoping do mundo.
Ele no final veio conversar comigo e falou: doutora Mariane, eu não costumo parabenizar ninguém em palestra nenhuma, mas eu preciso dizer para a senhora que o que a senhora ensinou hoje, os médicos precisam aprender. E foi muito importante eu escutar isso, porque assim como os médicos precisam aprender, os personal trainers, os fisioterapeutas também precisam aprender. E veja que interessante, vou fazer uma pergunta para você. Exercício cardiovascular, corrida na esteira ou caminhar na esteira e usar o elíptico. Se você perguntar para um médico, eles vão dizer que existe uma diferença entre os dois, para o médico ortopedista. Ele vai dizer que é melhor você fazer o elíptico porque tem menos impacto no joelho. Ok. Se você olhar para um cardiologista e perguntar para ele vai dizer os dois são a mesma coisa, porque os dois trabalham no sistema cardiovascular da mesma maneira. Se você perguntar para você mesmo, o elíptico e a esteira, caminhar na esteira, acelerado, são exercícios cardiovasculares, aeróbicos, trabalham os membros inferiores como maior grupo muscular, a mesma coisa. E nessa palestra, eu mostrei e ensinei os médicos que existe uma diferença muito grande entre a esteira e o elíptico, uma diferença ortopédica muito grande entre um e outro. E o que eu ensinei lá foi o que o Dr. De Rose falou, que todos os médicos deveriam e precisam aprender. Vamos lá então. Fundamento número 1. São os fundamentos que o Tom Purvis colocou e escreveu todo o currículo da RTS que vocês vão poder, nessas próximas aulas, aprender um pouco sobre eles. O primeiro deles é que exercício é força. Ao contrário do que muitas vezes a gente escuta, porque eu, desde 2003, ando aula, vão fazer 20 anos ano que vem, que eu ministro cursos no Brasil inteiro. Quando eu faço a pergunta o que é exercício, a primeira resposta que vem é movimento. E o movimento realmente faz parte do exercício, mas o exercício não é movimento. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, o exercício não é só movimento. Na verdade, eu vou dizer que isso aqui coloquei aqui falácia. Eu gostei dessa palavra falácia, porque uma falácia é um erro não intencional às vezes. É um erro por interpretação, que às vezes vai levando milhares de pessoas ao erro. Porque foi um erro de interpretação. Então, no meu entender, ninguém teve intenção nenhuma de ensinar nada errado para a gente. Mas houveram falhas, porque na época que os livros foram escritos, os livros e aqueles expertos daquela época conseguiam enxergar o máximo que eles conseguiam enxergar até aquele momento, mas a ciência continuou evoluindo. Mas muitas vezes a gente não evoluiu com a ciência. E o Tom Purvis traz essa reforma do pensamento sobre o que é exercício. E eu sou mais ou menos a embaixada do Tom Purvis no Brasil. Eu sou aquela que leva esse conhecimento para vocês e sentir realmente esse chamado e essa missão, para que os meus colegas do Brasil tivessem acesso a esse conhecimento em português e conseguissem evoluir como eu vi a evolução que o Tom trouxe. Então, o exercício não é movimento, mas o movimento, gente, ele hipnotiza a gente. Por que ele hipnotiza a gente? Porque a gente aprendeu dessa maneira. Então, a gente vai para a faculdade, na aula de anatomia, na aula de cinesiologia, de biomecânica, a gente aprendeu sobre movimento. Abdução do braço, deltoide. Deltoide, abdução do braço. Então, o movimento primeiro. Quem é que faz o movimento X? Quem é que faz a flexão do cotovelo? Tem um nome, tem a tabela lá até. Aí tem por articulação, tem a parte morfológica dos ossos, tem os planos que trabalham, tem quem é que faz a excêntrica, quem é que faz a concêntrica, o movimento e a direção, e daí tem a ação do músculo. Então, isso é uma hipnose. E o fato de a gente olhar para o movimento, porque vejam bem, a prancha é o exercício para o core mais prescrito no mundo inteiro hoje. Não era, mas hoje é. E não tem movimento. É isométrico. Todas as articulações são estáticas. Então, como é que a gente pode dizer que o exercício é movimento se a gente prescreve um exercício mais prescrito para core é um exercício que não tem movimento?
Então, exercício não é só movimento. Mas, não, de novo, o nosso foco no movimento cega a gente, hipnotiza a gente. Vocês querem ver uma coisa que eu acho muito legal? Eu vou pegar uma borrachinha aqui e vou mostrar para vocês. Se vocês pensarem, se eu perguntar para vocês qual é o movimento, ou quem é que faz a adução do quadril? Respondam para mim. Pensem aí. Vocês não podem ter muita dificuldade, né? Porque a adução do quadril é fácil, né? Vocês vão dizer para mim que são os adutores, certo? Eu não vou dividir aqui entre o adutor magno, o adutor curto, breve, nada. Vamos colocar todos num grupo só, os adutores. Então, vou segurar com essa mão aqui. Será que eu vou conseguir? Vai dar certo. Acho que vai ser melhor isso aqui. Os adutores. Aqui está o adutor. Não pense no lastiquinho preto, que o lastiquinho preto aqui é só para segurar. Até vou ficar aqui na minha frente, que daí vocês não enxergam o preto. Isso. Então, a gente aprendeu que o adutor faz a adução. Tudo bem até aí, né? Adutor, a gente aprendeu nos livros de cinesiologia que faz a adução. Mas o que a gente não sabe é que os livros de cinesiologia só olharam um plano com uma direção da resistência e provavelmente num cadáver. Então, se você põe a perna da pessoa aqui, quem é que vai puxar para cá? Puxa para cá o adutor. Gente, saibam de uma coisa. Músculo não sabe o que é adução. Músculo não sabe o que é abdução. Músculo não sabe o que é rotação. Músculo não sabe plano, não sabe eixo. Ele só sabe fazer uma coisa. Quando a tensão é gerada, quando vem o disparo do cérebro e a placa motora é estimulada, existe a contração muscular. Quando essa contração muscular acontece, o músculo só faz uma coisa. Ele puxa a origem em direção à inserção, ou a inserção em direção à origem. Ele puxa dos dois lados. Igual. Origem e inserção, aproximando. Então, se ele está aqui, quando ele puxa dos dois lados, aproximando a origem e inserção, vai trazer esse osso para cá. Mas prestem atenção, porque eu tenho a articulação aqui fechada no acetábulo. Se eu tiver numa posição de flexão do quadril, se o músculo aproximar a origem e inserção, vou pôr assim de lado para vocês verem nesse plano. Se o músculo aproximar a origem e inserção, ele vai trazer o fêmur para trás. Porque aqui a bexiga está mais esticada. Aqui a bexiga afrouxou. Então, vou pôr de novo aqui para vocês enxergarem. Na posição de flexão, a bexiga esticou. Quando aproxima a origem e inserção, puxa para cá. Então, da posição de flexão, o adutor é um extensor. A mesma coisa vai funcionar da posição de extensão. Se o adutor puxar a origem e inserção aproximando os dois lados, vai puxar em flexão. Se eu colocar aqui, ó, não dá para ver. Da rotação interna, se ele aproximar a origem e inserção, ele vai desrodar. Então, ele é um rotador interno. Da posição de rotação. Não, desculpe, da posição de rotação interna, ele é um rotador externo. Da posição de rotação externa, ele é um rotador interno. Da posição de abdução, ele é um adutor. E da posição de adução, ele é um abdutor excêntrico. Tudo isso a gente precisa aprender. De todos os músculos, em todos os movimentos. Para que a gente consiga prescrever o exercício com mais autoridade e com mais precisão. Porém, a gente tem que parar de olhar para o movimento. A gente precisa ter uma visão de raio-x e desenvolver essa habilidade de enxergar dentro da pele e, às vezes, enxergar o invisível, que é o que a gente vai começar a ver. Uma outra comprovação para nós que exercício não é movimento. O exercício, e a gente faz com o objetivo de uma adaptação, e de preferência uma adaptação positiva. Então a gente faz o exercício para ganhar mais músculo, ficar mais forte, ganhar mais saúde, a articulação ficar mais lubrificada, o objetivo é o benefício. Porém, quando os astronautas vão para a Lua e ficam lá às vezes 3, 4 meses, às vezes mais, quando eles retornam da Lua, eles não podem sair da espaçonave em pé. Eles precisam sair numa cadeira de roda e carregados. Por quê? Porque se eles saírem em pé,
a chance de haver uma fratura do fêmur, uma fratura da tíbia, uma fratura do calcânio é muito grande. Mas eles estão na Lua e eles estão se movendo. E quando eles voltam para cá, eles não podem ficar em pé. Eles precisam passar por todo um processo de reabilitação para voltar a fazer uma marcha sob a gravidade. Então, uma adaptação negativa que aconteceu com os astronautas foi a atrofia e a osteoporose, mesmo com o músculo em movimento. Então, o exercício não é movimento. E movimento só pode trazer resultados que não são só positivos. E isso é muito interessante. O que faltou? O que faltou no movimento lá na Lua, lá nas astronaves, que trouxe com o movimento uma adaptação negativa? Faltou força, faltou gravidade. Então, a gente vai ver que numa visão interna do exercício, o exercício é uma força interna gerada a partir de uma aplicação de uma força externa com o potencial de produzir uma adaptação, que é o nosso objetivo, não é? A hipertrofia, a potência, a força, o emagrecimento, a saúde cardiovascular. Todos os efeitos que a gente quer com o exercício são uma adaptação. E essa adaptação, ela é em potencial, não é garantida. E de preferência deve ser positiva. Mas veja que interessante. A força interna, vocês sabem, a força do músculo, né? Ela só é produzida a partir da força externa. E aí vai gerar uma adaptação, essa adaptação pode ser positiva ou pode ser negativa. Eu quero que vocês parem um segundo. A gente está focado no movimento, a gente viveu focado no movimento, a nossa faculdade inteira é focada no movimento, é o supino pro peitoral, é o movimento. O treinamento funcional agora disseminando que treine movimento e não treine músculo. Não pode, por quê? Porque quem faz o movimento é o músculo. Mas antes da gente chegar nesse lugar, a força do músculo, ela só prestem atenção, a abdução só acontece com o deltoide sendo o músculo principal, o músculo que está contraindo, ela só acontece porque a força externa fez com que isso acontecesse. E a força externa é o estímulo do exercício. Que é esse estímulo? Nós vamos estudar sobre isso também. Mas os 5 quilos, ou a gravidade, ou o peso do braço, é a força externa. E essa força externa que vai gerar a necessidade da força interna gerar força, e aí vai gerar uma adaptação, que é o que a gente quer, de preferência positiva. Então a gente tem dentro do exercício um cabo de guerra. E eu vou preferir falar cabo de guerra e não alavanca, porque essa é a realidade do exercício. E se a gente pensar em cabo de guerra, a gente vai suprir algumas falhas que o ensino da biomecânica teve, e na próxima aula a gente vai falar sobre elas. Mas o cabo de guerra é mais fácil, mais eficaz e cobre todas as áreas que a gente precisa saber sobre o exercício. Então, o exercício é um cabo de guerra entre 2 forças ou mais forças. De um lado, o músculo, de outro lado, a resistência. Mas é exatamente como um cabo de guerra. E esse cabo de guerra pode ser em uma articulação somente ou pode ser em múltiplas articulações. E esse cabo de guerra, que é o exercício, podem ser muitos cabos de guerra acontecendo ao mesmo tempo. Todo exercício, independente qual seja, a yoga, a fisioterapia, o treinamento resistido, se você usar halter, se você usar máquina, se você usar barra, o exercício aeróbico, alongamento, todos os exercícios que você pode, a marcha, levantar da cadeira, sentar, deitar, tudo que a gente faz, qualquer movimento que você faça, é um cabo de guerra entre a força interna e a externa, sendo que o estímulo é a externa. É a externa que vai determinar o que vai acontecer na interna. Então quer dizer o quê? É a carga que vai determinar o que vai acontecer com o músculo. E a carga é determinante. O estímulo é determinante na adaptação. A hipnose no movimento nos faz muitas vezes tentar achar uma solução binária, de bom ou ruim, e do melhor. Qual é o melhor exercício para? Então,
eu tenho certeza, e a minha esperança e o meu desejo para você, profissional, você, personal trainer, que está assistindo essa aula hoje, é que você entenda que a primeira coisa é que não existe o melhor exercício. Pensem comigo. A gente na faculdade está procurando o melhor exercício para o peitoral, o melhor exercício para o quadril, o melhor exercício para o glúteo, o melhor exercício para o quadríceps, o melhor exercício para membros, melhor exercício para quadríceps, agachamento. Mas se você tem um paraplégico na sua frente, não vai conseguir fazer. Ah, professora, mas não é isso que eu queria dizer. Mas é isso que você implicou quando você falou que o melhor exercício era o agachamento. Porque é o mais completo. Para quem? Para o paraplégico não vai dar. Para uma pessoa que está se reabilitando e não tem força suficiente ainda para tolerar, força interna para tolerar a força externa, também não vai dar. Então eu tenho que pensar, poxa, eu não tenho que saber qual é o melhor exercício. Eu tenho que entender dos fundamentos e dos princípios do cabo de guerra, das forças externa e interna, para determinar o que é melhor para aquela pessoa naquele momento. Aqui está o exemplo, como eu conversei com os cirurgiões ortopédicos. Prescrevem o treinamento aeróbico, vai para a esteira. Ok, a esteira pode vir a ter problemas articulares, artrose no joelho por causa do impacto, etc. Se a pessoa já tem algum tipo de degeneração no joelho, eles mandam para o elíptico. Qual que é melhor? O elíptico é melhor. Não, por quê? Porque o movimento deixa a gente hipnotizado. A gente tem que entender das forças. A esteira, ela pode ser mais prejudicial para quem tem problema ou para quem tem alguma degeneração na articulação fêmuro-tibial. Mas o elíptico vai ser horrível para quem tiver degeneração na patelo-femoral. E ambas são no joelho. Por isso que você está aqui hoje. Por isso que você veio. Você veio para aprender sobre isso, sobre como você saber o que está acontecendo no exercício, para você prescrever exercício com mais segurança. Ok, a força externa é o estímulo. Força externa é tudo que a gente usa como resistência. E o estímulo apropriado, a gente aprendeu através da influência do treinamento desportivo, de Fleck, Verkhoshansky, Kramer, todos os grandes papas do treinamento desportivo sobre a periodização, os tipos de organização de treinamento para um objetivo específico, para a força, para a potência, para a hipertrofia. Cada um deles tem uma organização entre série, repetição e carga. Quando a gente vai trabalhar na ortopedia, o parâmetro do exercício não pode ser mais esse, porque o tecido não está pronto. E essa pessoa não é um atleta. Então a gente vai ter que mudar a maneira de entender o estímulo. A gente vai ter que saber fazer uma dose diferente do exercício. Eu gosto desse nome dose. Por quê? Porque é como remédio. Se for muito, você vai parar no hospital. Mas se tomar a dose correta, vai te ajudar. E quando você trabalha com pacientes vindo da fisioterapia, pacientes ortopédicos que vieram para você pós-fisioterapia, se você colocar uma dose maior, ele volta para a fisioterapia ou volta para o cirurgião, que você não quer que isso aconteça. Então, a dose vai te dar o sucesso que você precisa no treinamento de pacientes, de clientes que vieram da ortopedia. Ok? A dose vai ter que ser baseada no estímulo. Desculpe, a dose e o estímulo tem que ser baseado na tolerância desse tecido. Então, aquilo que ele consegue tolerar hoje, é claro que o tecido vai progredindo e você vai poder progredir a dose, mas não com os mesmos parâmetros de série, repetição e carga. E vocês vão ver na próxima aula. Vocês vão conhecer todos os fatores envolvidos na dose do exercício, no estímulo, porque não é carga, série e repetição. Lembrem, carga, série e repetição veio do treinamento desportivo. Na próxima aula, espero vocês. A gente esqueci uma coisa super importante antes de acabar essa aula, eu tenho que dar esse recado para vocês, que é sobre o certificado. Sim, esse curso tem certificado, mas você vai precisar assistir as 4 aulas para receber o certificado, porque a cada aula eu vou dar para vocês uma palavra-chave.
E daí, no final da última aula, quando você receber a última palavra-chave, você vai receber o link com as instruções para você clicar e colocar essas 4 palavras-chave, e aí você vai conseguir emitir seu certificado. Então, assistam todas as aulas, não só por causa do certificado, mas porque esse conteúdo ele é progressivo, esse conhecimento ele é progressivo. Então, você vai precisar assistir a aula 1, a 2 e a 3 para você conseguir entender o que a gente vai ensinar na aula 4, tá bom? Preste atenção na palavra-chave. A palavra-chave de hoje é saúde. S-A-U-D-E, com acento no U e tudo maiúsculo. A palavra é saúde. S-A-U-D-E, com acento no U, tudo maiúsculo. Escreve aí. Na próxima aula vai ter mais uma. E assim por diante até a última aula. Beijo grande, até a próxima aula.